Para você que vai fazer Enem, vestibular em geral, concurso público, esse assunto que nós vamos trabalhar hoje, ele é cadeira cativa, super importante, que é variação cumulativa. Tem que saber que ele é um assunto detalhado. Vê, variação cumulativa, quando é isso? Ocorre uma variação cumulativa quando a taxa de variação, que nós vamos chamar de I. Mas, Marinho, por que taxa começa com I? Índice de variação, tá certo? Taxa de variação, I. Então, quando a taxa de variação incide sobre o valor imediatamente anterior à aplicação dela, isso é um caso de variação cumulativa. Por exemplo, na inflação. A inflação do mês de março ela é calculada com base no mês de fevereiro. A de fevereiro com base no mês de janeiro. Então, sempre em relação ao mês imediatamente anterior ao que ela é aplicada. Então, quando você pegar a inflação do ano, ela é o acúmulo, daí o nome cumulativa, de todas essas inflações. Ah, Mário, então eu sei fazer fácil, é só somar todas. Não pode. Quando você faz isso, imediatamente anterior à aplicação dela, você atua com uma taxa em relação a um valor, gera um novo valor. A próxima taxa, ela é em relação a esse novo valor. Então, você não pode somar, porque os referenciais vão mudando. Então, eu vou lhe mostrar um algoritmo que vai facilitar todas essas complicações, certo? Todas as dificuldades associadas a isso, preste atenção que nós vamos mostrar como derrubar. É um algoritmo simples de entendimento. Vê, vou dar um exemplo. Um balde tem X litros d'água. Evaporou 1/5 do que havia. E se adicionaram 2/7 do que sobrou. Tá vendo? Esse 1/5 evaporou do que havia no início. Os 2/7 foram adicionados não do que havia no início, mas sim do que sobrou. Tá vendo? Então, isso caracteriza uma variação cumulativa. Esses 2/7 vão incidir sobre um resultado imediatamente anterior do que aconteceu antes dela ser aplicada essa taxa. 1/5 é uma taxa de variação. Taxa, fração, é um índice. Evaporou, diminuiu 1/5 do que havia e adicionou a mais 2/7 do que sobrou. Determine A, qual o volume final de água, B, qual a taxa de variação total no volume. Evaporar 1/5 e adicionar 2/7 do que sobrou, é só somar? É subtrair? Como fazer? Então, vamos mostrar a você um algoritmo super simples. Ele quer achar o valor final. Eu vou chamar VF, valor final. Vê como é fácil. O valor final vai ser o que tinha no início. Quanto tinha no início? X litros. Então, eu vou botar aqui, Aí ele disse que esse X aumentou, evaporou. Quando evapora, é para mais ou para menos? Para menos. Então, caiu, vou botar uma setinha para baixo, 1/5. Depois ele diz que adicionou, aumentou, vou botar uma setinha para cima, 2/7 do que sobrou. Tá vendo? Então, vê como é fácil para achar o valor final. Eu vou dizer, vou melhorar aqui, colocar mais embaixo. Vou dizer que X era 1 inteiro, sempre 1 inteiro. 1 inteiro caiu 1/5. Como é que eu escrevo isso? Então, ele vai ser 1 inteiro menos 1/5. Isso é o que vai sobrar de valor final, tá vendo? Essa fração
1 inteiro que havia menos 1/5 que evaporou é quantas vezes ele vai ficar no fim. Tá vendo? Aí agora eu vou fazer isso, ó. Este é o meu novo valor de referência. E em cima deste, imediatamente anterior à aplicação dessa taxa, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Só que agora aumentou 2/7. Então, isso é o meu novo 1 inteiro. Então, entenda bem esse algoritmo. Esse é o meu novo 1 inteiro. Então, esse 1 inteiro vai ficar quanto agora? Quantas vezes ele vai ficar? 1 inteiro mais que fração que aumentou? 2/7 desse inteiro. E cada termo desse que você fizer vai multiplicando o que tinha antes, sempre chamando o anterior de 1 inteiro. Se reduzir, menos. Se aumentar, mais. Tá vendo? Muito fácil você fixar. Aumento, setinha para cima, adiciona ao inteiro. Redução, setinha para baixo, reduz do inteiro. Agora, gente, é só fazer essa conta, vê? 5 vezes 1, 5. Menos 1, 4/5. Tá vendo? Aqui a mesma coisa, ó. 7 vezes 1, 7. Mais 2, 9/7. Tá vendo? E agora, x. Pronto, achou o valor final. Vê, 4 vezes 9, 36. Não dá para simplificar, ó. 36x. 5 vezes 7, 35. Letra A respondida, achou o valor final. Agora eu quero dar uma dica para você muito, mas muito importante. Vê, eu poderia fazer essa conta muito mais rápido, ó. Baixou uma das 5 partes. Se eu baixo uma das 5, quantas ficam? Eu tinha 5, baixei uma, ficaram quantas? 4 das 5. Olha como é fácil. Não precisa nem armar. Aumentou 2 em 7. Quantas ficaram? 2 a mais. 2 mais 7, 9 das 7. Vê como é fácil? E agora multiplica tudo. Então você pode fazer uma questão dessa bem rápido. Então a letra A, resposta. Valor final, 36/35 avos de x. E a letra B, bem fácil. Qual a taxa de variação? Gente, usando esse algoritmo que eu lhe mostrei agora há pouco, é só você ver, ó. 35 como referência, sempre o denominador se toma como referência. 35 para 36, houve uma variação? Houve. De quanto? 1 unidade. Aí a variação, vou botar assim, a taxa de variação. Vê como é fácil. Só na linguagem matemática, sem decorar nada. Variou quanto daqui para cá? 1. 1 por cada 35. Já acabou, gente. Muito rápido. Quem não sabe isso vai ter um trabalho gigantesco. Vai fazer o valor final menos o valor inicial, dividido pelo inicial, e aí vai achar essa conta, mas vai perder muito tempo. E no Enem você tem tempo, no concurso você tem tempo. Não, tudo tem que ser corrido. Você tem que ter um algoritmo simplificador. Vamos ver a próxima parte? Vamos ver agora um exemplo um pouco mais complexo. Veja, isso aí é cara de Enem, assim, de concurso, em que a pessoa, tendo um algoritmo bom, ela derruba fácil. Vê, uma pessoa aplica R$ 685.749,20 num fundo de alto risco. Então, pode ganhar, pode perder, oscila muito. No primeiro trimestre, ganhou 1/17 desse valor. No segundo, ganhou 2/13. No terceiro,
perdeu 1/18avo e no quarto perdeu 2/15, tudo cumulativamente. Ou seja, daquele jeito que a gente explicou. Determine o valor total final, ao final desse período. Qual o valor total ao final desse período? Vê, muita gente pegaria R$ 685.749,20. Vou calcular logo quanto é 1/17avo disso para adicionar. Aí as pessoas normalmente vão fazer, ó, pegam isso, dividem por 17 e adicionam o resultado. Gente, de olho fechado, esse número não vai dar para dividir por 17 exatamente. E enquanto a pessoa faz isso, vai levar um tempo gigantesco calculando uma dízima periódica. Depois ela vai adicionar 2/13avos do resultado. Imagina, dividir por 13 para depois multiplicar por 2, um número que já deu uma dízima, arredondou, a pessoa já está tensa. Não precisa. Vê como é fácil usando aquele nosso algoritmo. O valor final, aí a gente pega qual? O valor inicial, quanto é o valor inicial? R$ 685.749,20. Gente, agora a gente vai trabalhar cumulativamente usando aquele algoritmo. Aumentou 1/17avo. Aí eu já boto aqui para você, ó. Setinha para cima, 1/17. Aumentou, ganhou, setinha para cima, 2/13avo. Perdeu, setinha para baixo, 1/18avo. E perdeu de novo, setinha para baixo, 2/15avos. Gente, olha que coisa fácil. Aqui é 1/17avo a mais. Como é que eu faço quando aumenta 1 de 17? Como é que eu escrevo? 17 mais 1, 18/17avos. Tá vendo? Agora, aumentou 2 partes em 13. Quantas vão ficar? 15 em 13, tá vendo? Então, havia 13, aumentou 2, ficam 15, 15 das 13. Havia 17, aumentou 1, quantas ficam? 18 de 17. Agora, baixando, eita, quero ver sua inteligência. Havia 18, baixou 1, quantas ficam? 17 das 18. E havia 15, baixou 2, quantas ficaram? 15 tirando 2, 13/15avos. Gente, olha que massacre. Gente, 18 corta com 18, 13 corta com 13, 15 corta com 15, 17 com 17. Vai terminar o mesmo valor, você não precisava fazer nenhuma conta. Imagina que ainda está dividindo por 17. Eu ainda vou terminar este ano. Veja como fica rápido, tá vendo? Usando esse algoritmo, você facilita demais a execução. Vê, isso é uma conta para 4 segundos. Muita gente levaria 40 minutos. Vamos ver a próxima parte? Agora vamos ver variação cumulativa aplicando em fórmulas. Isso, quando cai, é um desastre. Muita gente não tem o algoritmo como fazer. E veja como vai ficar fácil. Olha para cá. V, isso é a fórmula de um volume de cone. É 1/3 de π raio ao quadrado vezes a altura. Pronto. Veja que na fórmula não tem operação de adição nem subtração. Só tem multiplicação, divisão, potenciação. Não tem adição e subtração, tá bom? Então, vê. O que acontece, o que ocorre com V, que é o volume desse cone, se V, que negócio puxado. R aumenta 1/3 e H reduz em 11/16avos. Gente, bem rápido, só para você lembrar. Ó, 1 varia? Não. 3 varia? Não. Π varia? Não. Só quem varia é R e H e V como consequência. Então, muita gente vai botar o valor de 3,14, dividir por 3. Não precisa. Então, quem não varia e é constante na variação percentual
ela não entra na variação cumulativa, na taxa de variação. Ela não entra, porque não varia. Então a gente só vai para aqui, ó. R aumenta 1/3. Você aprendeu agora há pouco. Vá. O que é aumentar 1/3? Vou logo botar a setinha aqui, ó. É virar o quê? Aumentar uma das 3. Então o R vai ficar como aqui, ó. Aumenta uma das 3, fica quanto para R? 4 terços. E eleva ao quadrado, vai seguindo a formatação da fórmula. Ó. Vezes, H reduz em 11 16avos. Reduz a 11 das 16. Quantas ficam? Aí é só lembrar. Reduzindo 11 das 16, ficam 5 das 16. Fazendo essa conta, como é que fica? 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Vezes 5 sobre 16. Vê que coisa linda? Cancela, resposta, 5 nonos. Pronto. Então você vai dizer, o novo volume, ele é 5 nonos do que era. Só isso. Aí eu pergunto a você, o que aconteceu com o volume? Aumentou ou diminuiu? Aumentou, diminuiu de 9 para 5. Sempre a referência está no denominador. Valor de referência, denominador. De 9 para 5, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Quanto? 4 das 9 partes. Então é só dizer isso, ó. V reduziu 4 nonos. Tá vendo? Fácil. Agora aqui, vamos essa. R reduz a 1/3. H cresce de 4/5. Como é que eu faço? Ó, quando eu digo reduzo a 1/3, essa eu já sei. Vai virar 4/3. Não. Pegadinha violenta. Gente, a preposição a não indica variação. A preposição a e a preposição para apontam para valores finais. Então, se ele disser reduz a 1/3, o valor final já é 1/3. Eu já vou botar 1/3 aqui no lugar do raio. Se ele dissesse reduz para 1/3, a mesma coisa. Então, cuidado. As preposições a e para, elas já dão o valor final, não precisa fazer a transformação. Agora, se não tiver nenhuma preposição, você faz. E se tiver a preposição de ou em, aí você faz também. Então, relembrando, preposição em, preposição de ou sem preposição, você faz aquele algoritmo. Se aumentar, soma. Se reduzir, subtrai. Preposição a e preposição para já bota o valor direto, não vai transformar. Então, como é que fica R? Vamos lá, usa a inteligência, 1/3. Tá vendo? E eleva ao quadrado, vezes, e H cresce de 4/5. Como é que eu faço? Aumentou de 4 às 5 partes que havia. Então, ficou quanto? Havia 5, aumentou de 4, ficaram 9 das 5. Agora, gente, é só fazer conta. Vê como fica. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Pronto. Cancela, ó. Resposta, 1/5. O que é que você vai dizer? O volume no final só restará 1/5. E quanto variou? Ah, é só dizer. O volume caiu ou aumentou? De 5 para 1. Baixou, não é? Então você diz, reduziu de 5 para 1. Baixou quanto? 4 das 5 partes, tá vendo? Então podem aparecer essas duas respostas. O volume final é 1/5 do que era. O volume caiu, reduziu, diminuiu. 4/5. De onde veio esse 4? De 5 para 1 caiu 4. Como no outro, ó. No final deu 5 nonos. Então de 9 para 5 também caíram 4 partes. 4 das 9. Lembre que quando vai dar a resposta em forma de fração, o valor de referência é o denominador.
Vamos ver outra aplicação? Vamos ver esse caso agora. Se R aumenta, usando a mesma fórmula, certo? Volume do cone, 1/3 de π, raio ao quadrado vezes a altura. Se R aumentar 1/4. Gente, isso aqui é valor final ou é variação? Quando não tem preposição, é variação. Ou quando tiver preposição em, preposição de. Se tiver preposição a e para, já é o valor final para você substituir direto. Lembrando a você, essa fórmula ela já fala de valor final. Por isso que a gente já está colocando o final. Valor final do raio, valor final de H, valor final de V. Tá certo? Se R aumentar em 1/4, de 1/4, 1/4, que fração H deve variar para o volume ficar o mesmo? Atenção quando ele falar isso, ó. O mesmo quer dizer que não houve variação. Então, o que era 1/2 continua 1/2. Então, quando falar o mesmo, aí já sabe, ó, o volume fica o mesmo. O mesmo, aí você coloca o quê? Continua 1/2. Tá vendo? O que vai acontecer com o raio? Aumenta 1/4. Como é que eu escrevo? 4 aumentando 1, 5/4. E eleva ao quadrado, de acordo com a fórmula. Vezes. O que vai acontecer com H? Não sei. Aí eu boto que isso é uma nova altura. A galinha. Tá vendo? E aí você acha, ó, bem fácil. 25, 4, 5 ao quadrado 25, 4 ao quadrado 16, a galinha. Gente, bem fácil, ó. Quem é a galinha? A galinha é 16, passa para outro membro, 25 avos. Pronto. Então, se terminou que a nova altura terá um valor final 16/25 avos, 16 é menor que 25? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu quanto? É só dizer, ó, a altura caiu, daqui para aqui caiu quanto? 9. 9/25 avos. Lembrando que o denominador é a referência, então ele se mantém. Então, o que era 25 caiu para 16. Então, caiu 9/25 avos. Tá vendo como é fácil? Lembrando isso, quem ficar o mesmo, a incógnita que ficar com o mesmo valor, é só botar 1/2. Era 1/2, continua 1/2. E esse agora? Para V aumentar 4/5, tendo H crescido 1/4, que taxa R deve variar? Gente, bem fácil. V, o que é que ele falou sobre V aí? Aumentar sem preposição, quer dizer, é uma variação, 4/5. Como é que eu faço? Aumenta 4 de 5, quanto fica? 9 de 5. Então, no lugar de V, a gente vai colocar aqui, ó, 9 de 5. Igual 1 não varia, 3 não varia, π não varia. Sai tudinho. Na variação eles não entram, porque eles são fixos, constantes. Bora. Me diga agora o que aconteceu. Ó, o que vai acontecer com R? Então, R vai ser outro R. R' ao quadrado, tá vendo? Porque na fórmula está ao quadrado. E o novo H, como é que eu coloco? Tendo H crescido 1/4. Como é que cresce 1/4? 4 aumentando 1, fica 5/4. Tá vendo como é fácil? Pronto. Agora isola R'. Como é que fica? R' ao quadrado vai ser igual. Esse 4 está dividindo, passa para outro membro, multiplicando. 9 vezes 4. 5 está multiplicando R' ao quadrado, vai passar dividindo. 5 vezes 5. Gente, agora eu não quero R' ao quadrado. Eu quero R'. Então, R' vai ser o quê? Tira a raiz dos dois membros, né? Tira a raiz quadrada aqui, ó. E a raiz quadrada aqui. Pronto. Então, ficou o que para fechar?
R', raiz de 9, 3, raiz de 4, 2, 3 vezes 2, 6, raiz de 5 ao quadrado, 5V. Vou fazer uma pergunta a você agora. O raio aumentou ou diminuiu? Muito fácil de perceber, não? 5 virou 6, terminou 6/5. Então aumentou. Aumentou quanto? 1/5. Tá vendo? De 5 para 6 aumentou 1. Então a resposta seria R aumentou 1 das 5 partes. Tá vendo como é fácil? Então, mostramos como é que aplica isso em fórmula. Vamos ver outra parte agora. Vamos ver agora aplicando em equivalência de capitais. Hoje, o mundo exige de que a gente saiba de finanças, saiba aplicar dinheiro, saiba o que é uma variação cumulativa aplicada a valores financeiros. Então, vamos ver como ficaria aí. Ó. É o mesmo algoritmo de antes. Valor final é o que eu vou ter no futuro, no final. Valor inicial é o valor que, por exemplo, eu aplico. E aquele izinho de índice é a taxa de variação. Numa situação de juros, seria uma taxa de aumento. Vamos lá. Uma pessoa suponha que ela aplicou um valor inicial de R$10.000 e a taxa é 1% ao mês. Supondo que é um processo cumulativo, que a gente está trabalhando com variação cumulativa. Vê, daqui a 3 meses, quanto ela vai ter? Usando aquele mesmo algoritmo, seria assim, ó, 10.000, valor inicial, vezes 1 inteiro que havia, mais a taxa. Mas por quê? Não é um aumento? 1 mais 1%. 1%, gente, não é 1, é 1 por 100. Mas isso em 3 meses. Vê que coisa fácil? No outro mês, tudo isso vezes 1, que é o inteiro que havia, mais 1%. De novo, vezes 1, que é o inteiro representativo de tudo que havia antes, mais 1% disso tudo. Tá vendo? Resumindo, quando a taxa é fixa, o fator de variação, que é esse número que multiplica, vai ser igual. Então, o valor final, basta colocar como 10.000 vezes 1 mais 1% elevado a 3. Tá vendo? 1 a 2 vezes, 3 vezes. Então, resume muito quando a taxa é fixa. Quero ver você agora. Daqui a N meses, como ficaria essa fórmula? Olha que coisa fácil. O valor final é igual ao valor que tinha no início, V0, tá vendo? Vezes o fator que vai multiplicar o inicial para gerar o final. 1 mais a taxa, por que mais? Juro, aumenta. Elevado a quanto? 3 meses, isso vai aparecer 3 vezes. N meses vai ficar elevado a N. Tá vendo como é fácil? Então, gravando isso, ó. O valor final, numa variação cumulativa de taxa fixa, é o que tinha no início, o valor inicial, vezes o fator de variação. 1 mais a taxa elevado ao número de períodos que foi aplicado. Tá vendo como é fácil? Vamos ver a próxima parte. Agora, vamos, com base naquela fórmula que nós vimos agora há pouco, o valor final é o valor inicial vezes 1 mais i elevado a n. Pense, o valor inicial é o valor que a gente aplica hoje. E o valor final é o valor que a gente vai retirar numa aplicação depois de vários meses, n períodos de juro. Então, a gente chama esse valor inicial de valor presente também, que é o de hoje, e o valor final de valor futuro. Não é fácil? Então, por exemplo, eu aplico R$10.000 hoje. No futuro, com a taxa I de juro, quando eu for resgatar, eu vou ter mais ou menos, numa aplicação que gera juro, mais. Tá vendo?
Agora, pense no contrário. E se eu tiver um valor que no futuro eu saiba que ele custa 10 mil? Aí eu quero saber quanto seria o valor dele hoje. Então eu estou vindo do futuro para o presente. Está vendo que essa operação matemática vai ser importante? E aí não tem estresse. É só trabalhar com esse agente aqui, ó, que é muito importante. Olha o nome dele. Fator de variação. É só jogar com ele. Isso tem caído muito em concurso. É muito importante para essa questão de equivalência de capitais. O que é que eu vou fazer então? Quando eu tiver um valor no presente e quiser saber quanto ele vai valer no futuro, eu faço como está aqui, ó. Multiplico por 1 mais i elevado a n. E a taxa. E se eu quiser o contrário agora? Eu tenho o valor futuro e quero achar quanto ele valeria antes, antecipadamente. Se indo para o futuro eu multiplico, voltando para o presente, a operação inversa, divide. Tá vendo como é fácil? Vai do valor presente para o futuro, multiplica pelo fator de variação, 1 mais i elevado a n. E lá do futuro eu quero saber quanto vale antes, divido por 1 mais i elevado a n. E o que é n? O número de períodos que você postecipa ou antecipa. Vamos ver a próxima parte? Agora eu vou dar um exemplo prático do que nós vimos, de valor presente, valor futuro. Imagine um empréstimo feito em 4 parcelas, um financiamento na realidade, 4 parcelas mensais de R$ 1.000, juro de 3% ao mês composto ou cumulativo, é a mesma coisa. A primeira daqui a 1 mês, tá vendo? Geralmente é assim, a pessoa faz um financiamento, vai começar a pagar depois de 1 mês. E as parcelas são mensais, geralmente fixas e a taxa de juro fixa. Então vamos ver esse caso. Tá vendo? Agora, isso é o agora. Ó. Daqui a 1 mês eu pago a primeira de 1.000, depois a segunda de 1.000, depois, daqui a 1 mês, depois de 1 mês, a terceira de 1.000, depois de outro mês, a quarta de 1.000, acaba o financiamento. Vê o que ele diz. Qual é o valor da primeira se for paga no fim? Isso pode acontecer. De repente você não tem dinheiro nessa data. Liga para o banco. Banco, eu não posso pagar nesta data. Eu só posso pagar junto com a última no final. E aí, por quanto sai? Faço uma pergunta a você. Eu estou postecipando ou antecipando essa parcela? Pós. Então, ela vai sofrer aumento ou redução? Aumento. Como? Do jeito que a gente viu naquela técnica da vez passada. Ó, é só isso. Ó. Dizer que o valor dela no futuro seria 1.000 vezes, porque eu estou postecipando. Agora eu pergunto a você, postecipando quantos meses? 1, 2, 3 e não 4, tá vendo? A primeira para ser paga na quarta data, no quarto mês, posterga 3 meses. Então, vezes 1 mais 3% elevado a 3. Resumindo, isso aí pode ficar 1.000 vezes 3%, 0,03, somando com 1,03 elevado a 3. Tá vendo? Do presente para o futuro, multiplica pelo fator de variação e esse é o número de períodos em que postergou. Vamos analisar a letra B? Qual é o valor total para pagar agora? Então, empréstimo é assim, 1.000. A pessoa diz, olha, eu não quero, eu estou com dinheiro e agora eu quero pagar tudo agora, não quero nem esperar mais, eu me arrependi do empréstimo, quero pagar tudo agora. Como é que seria? Gente, aí eu vou ter que fazer o quê? Uma antecipação ou uma postecipação? Antecipação, tá vendo?
A primeira vai antecipar de um mês. Aí como é que ela fica, de acordo com o que a gente viu? 1.000 dividido por 1,03, tá vendo? Só elevado a 1, só foi um mês. Mais, e o valor da segunda? 1.000 dividido por 1,03, que é o fator de variação, mas agora antecipado a quantos meses? 2, elevado a 2, tá vendo? Mais, e o valor da terceira? 1.000 dividido por 1,03 elevado a quanto? 3 antecipações, 3 meses. Mais 1.000 dividido, esse agora você vai acertar. A quarta para agora antecipou quantos meses? 4. Divide por 1,03 elevado a 4. Gente, uma perguntinha então para fechar isso bem direitinho. Por que multiplica? Quando é que multiplica? Quando é que divide? Multiplica quando for do valor presente para achar o valor futuro. E quando precisar antecipar, a gente divide por 1 mais i. 1 mais i é elevado ao número de períodos de antecipação. Aqui é elevado ao número de períodos de pós-antecipação. Tá vendo? Vamos ver mais alguma coisinha disso? Ainda daquela questão, 4 parcelas mensais de 1.000 juros de 3% ao mês composto. Primeira daqui a um mês. Qual o valor total para pagar na data da terceira? Vamos supor que a pessoa diz, olha, eu tenho um dinheiro bom para receber aqui, eu quero pagar tudo aqui. Aí como é que você faria? Se eu quero liquidar esse financiamento na terceira, a primeira vai sofrer uma pós-antecipação de 2 meses. A segunda de 1 mês. A terceira não sofre alteração nenhuma. E a quarta é antecipada de 1 mês. Vê que coisa fácil? Aí é só fazer. Pós-antecipou, multiplica por 1 mais i elevado a n. Antecipou, você divide. Então vamos lá. Vai ficar 1.000. A primeira pós-antecipa 2 meses. Vezes 1,03 elevado a 2, tá vendo? Mais a segunda, 1.000 vezes 1,03 elevado a 1. A terceira não vai alterar, porque está na data dela mesma, 1.000. E a quarta, ela vai ser antecipada. Então, mais 1.000, quero ver quem acerta, vá. Muito bem, dividido por 1,03 elevado a 1, só, porque só foi 1 mês de antecipação. Gente, aí pode botar esse 1.000 em evidência, né? E ficar só uma expressão mais simples aí, ó. 1.000 que multiplica 1,03 ao quadrado, 1,03, 1 e 1,03, ou você bota no denominador ou sobe com o expoente de sinal trocado, tá vendo? Ou você coloca dividido 1 sobre 1,03 ou elevado a menos 1. Toda vez que nós invertemos uma fração, seu expoente apenas troca de sinal. Então, poderia vir assim a resposta. E eu vou ter que fazer essa conta toda? Geralmente não, tá certo? Então, essa primeira parte que nós fizemos foi de conteúdo. Ela é aberta para o público. E aí, a parte que nós vamos trabalhar agora é uma parte de exercícios. Aí ela é privada para quem faz o nosso curso de matemática. Mas se você se interessou, aí é só você fazer algum comentário, né, aqui embaixo, colocar mandar o seu e-mail. E aí a gente entra em contato com você, tá bom?